A bailarina. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo pra lá e pra cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como todas as crianças. Cecília Meirelles. Maneiro pra cacete! Fala aí, galera! Eu me chamo Camila e esse é o meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma coisa que é bastante importante na educação: leitura. Muitos professores sentem a necessidade de trabalhar a leitura com os alunos porque não há o interesse deles pela leitura. Os alunos não gostam de ler, a grande maioria, infelizmente. E já dizia Monteiro Lobato: quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. E nós, professores, precisamos exercitar isso nos alunos. Precisamos estimular o prazer deles com a leitura. E no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas de como podemos trabalhar isso. Primeira dica: eu diria que não adianta a gente tentar estimular os alunos para a leitura se a gente não gostar de ler. Então a primeira coisa é, o professor ele precisa sentir esse prazer na leitura, ele precisa ser um leitor. Quando o aluno vê em você essa característica, ele se espelha, assim como muitas outras, a gente sabe, né? Mas a leitura ela tem que ser um hábito do professor, e quando isso se torna um hábito, a gente automaticamente transforma isso em prazer. E é muito bacana porque o nosso olhinho brilha e a gente consegue fazer com que o olhinho do nosso aluno também brilhe. Segunda dica: professor precisa ler diariamente para o seu aluno. Galera, é sério, todos os dias o professor ele precisa fazer uma leitura para o seu aluno, desde a educação infantil até o ensino médio. O que vai diferenciar é a idade, a maturidade do aluno e a forma como você vai ler para ele. Na educação infantil, faça aquela leitura toda cheia de mimos, contornos e trejeitos para você contar, por exemplo, a história dos 3 porquinhos. Agora, para o ensino médio, por exemplo, professor, você pode iniciar a sua aula contando uma crônica. Você pode iniciar a aula fazendo um lead com eles, né? E isso é muito importante. O aluno ele precisa ter contato com essa leitura diária, seja por você, professor, o início disso, e aí você vai perceber que depois ele vai começar a exigir isso de você. Terceira dica: trabalhar diferentes gêneros textuais e trabalhar também com muitas possibilidades de histórias. Então, se você está lá na educação infantil e você vai trabalhar a história da Chapeuzinho Vermelho, você trabalha a história da Chapeuzinho Vermelho e também desconstrua a história dela, né? Existem hoje um leque de livros que trazem histórias desconstruídas dos clássicos, por exemplo, que nós trabalhamos em sala de aula. É importante que a gente trabalhe diferentes tipos textuais com os alunos, os gêneros textuais. Você vai contar, por exemplo, a história da Bela Adormecida, mas você também vai contar a história de uma lenda africana, né? Que é muito importante hoje em dia, você trazer essa diferença de culturas, diferenças de livros, para que os seus alunos se identifiquem com isso e achem o caminho de leitura que eles mais gostam e que mais sentem prazer aí. E
Isso também, repito, desde a educação infantil até o ensino médio. Amplitude ao escolher um livro para o seu aluno. Quarta dica. É importante você também trabalhar com projetos de leitura. Isso faz todo o diferencial para o aluno. É claro que existem milhões de tipos de projetos que você pode fazer, desde um projeto de sala ou um projeto para a escola inteira, né? Isso é bastante bacana. O primeiro projeto de leitura que eu fiz com os alunos, eu nunca me esqueço, foi de um livro chamado O Homem do Saco. Era um livro muito bacana e os alunos era uma turminha de primeiro ano, e os alunos eles tinham muito medo do Homem do Saco. E no livro, o Homem do Saco a todo momento ele ligava para casa de uma senhora, só que estava chovendo demais. E aí o que acontecia? A ligação caía. E a mulher ficava desesperada, porque o Homem do Saco estava ligando. Não, na verdade, quem atendia eram os filhos da mulher. E eles ficavam desesperados, porque o Homem do Saco ligava e não terminava a frase, né? E o livro, ele criou um suspense do início até o final. Quando chegou no final, o que aconteceu? O Homem do Saco, ele era um rapaz que trabalhava com reciclagem e ele tinha combinado com a mãe das crianças de ir buscar essa reciclagem na casa deles. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei o livro, eu contava de pouquinho em pouquinho. Então, cada dia eu entrava na sala e contava um trecho do livro. E aí eu pedia que eles me reproduzissem de formas diferentes o que eles imaginavam que ia acontecer naquela cena. Então, ora eu pedia que desenhasse, ora eu pedia que continuasse a escrita da história, ora eu pedia que eles fizessem uma encenação. Eles criaram uma música sobre o que poderia acontecer com a história do Homem do Saco. E aí a gente trabalhou isso durante um semestre inteiro, esse único livro, O Homem do Saco. E aí o que eu fiz? Eu trouxe histórias paralelas para se trabalhar diariamente com os alunos de gêneros semelhantes. Quinta dica. Todo mundo gosta de ler, mas a gente precisa descobrir o quê? O que a gente gosta de ler? E nós, enquanto professores, pais, tios, enquanto pessoas, a gente precisa estimular essa descoberta, né? Eu já tive alunos, por exemplo, que viraram pra mim e falaram: professora, eu não gosto de ler livros, mas eu adoro ler bula de remédio. Onde você viu um negócio desse? Eu não sei. Mas ela gostava de ler bula de remédios. Professora, eu passo horas no mercado lendo rótulos dos produtos. Ela gosta. Então é importante a gente descobrir e ajudar nesta descoberta o que a pessoa gosta de ler, o que ela precisa para sentir o prazer nesta leitura. E isso é muito importante, porque quando a gente descobre, gente, vocês não fazem ideia o resultado que dá. Eu já tive aluno, por exemplo, que não gostava de ler nada. Ele falava pra mim: professora, eu tive que ler Romeu e Julieta, isso pra mim foi horrível. Só que quando eu descobri que ele era fanático por jogos de videogames, o que eu fiz? Nossa, vamos fazer uma leitura de um livro, de um jogo que virou um jogo de videogame, e isso vai ser muito bacana pra você. Na mosca. Ele agora ama ler, ele se encontrou na leitura e isso fez todo o diferencial na vida dele. E na nossa também, vocês podem acreditar que isso funciona. Beijos e até a próxima. Para o vídeo, corta.